Boa noite, meus irmãos e irmãs. Resolvi falar aqui de baixo hoje, ficar um pouquinho mais perto, mais aconchegante. Daqui eu consigo enxergar os olhos de vocês. É estranho todo mundo olhar para a gente não conseguir enxergar o olho, né? Se eu tirar o óculos, aí que eu não enxergo mesmo. Nem sei quem que é, quem. Muito bom que você está aqui. Eu quero continuar com vocês o tema Vida em Cristo. A vida em Cristo. A gente ousar trilhar esse caminho de viver em Cristo. E a proposta para nós é a gente aprofundar a nossa vida em Cristo. Uma das coisas que a pandemia fez foi desanimar os cristãos. Tirar o ânimo de viver com Jesus, de viver em Cristo. Tirar a vontade de estar com o povo de Deus, de participar de uma igreja. Tem gente que tem condição de estar aqui, mas não voltou ainda. Então nós queremos reanimar a nossa fé, reencontrar significados, razões para a gente viver uma vida em Cristo mais profunda. Essa é uma das preocupações de nós trabalharmos essa temática. E eu tenho conversado com vocês um pouquinho, tenho descoberto que é importante a gente pensar a respeito das disciplinas espirituais. Como é importante, meu irmão e minha irmã, a gente disciplinar a nossa vida para as coisas de Deus. A gente criar rotina, a gente melhorar o valor. E a gente exercitar no dia a dia a nossa espiritualidade, a nossa fé e aprofundar a nossa vida em Cristo. E hoje eu queria trabalhar com vocês essa disciplina espiritual, congregar. Você sabia que congregar é uma disciplina espiritual? Nós falamos sobre a primeira disciplina espiritual, a oração, a necessidade de a gente aprender a orar mais, falar com Deus mais, orar melhor, desenvolver a nossa vida de oração. Vimos também a disciplina espiritual da leitura da palavra de Deus. Como é importante a gente debruçar a nossa mente, o nosso coração e buscar orientação na palavra de Deus. Lembra do versículo da semana passada? Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quantos erros, meus irmãos, a gente pode evitar conhecendo mais a palavra de Deus? Quantos? Então, um incentivo para a gente disciplinar a nossa vida na leitura da palavra de Deus. Precisamos ler, beber da palavra de Deus. E hoje eu queria trabalhar com vocês o tema congregar. Congregar também é uma disciplina espiritual. Tem a ver com a nossa vida em Cristo, tem a ver com a nossa espiritualidade e tem a ver com disciplina. Se a gente não tiver disciplina, a gente não congrega. A gente vai de vez em quando. A gente talvez nem vá, nem assuma um compromisso com Jesus através da igreja. Por isso, para a gente congregar, para a gente participar de uma comunidade de fé, a gente precisa de disciplina. A gente precisa de disciplina. Eu e o pastor Walter, nós temos uma teoria da conspiração, né, pastor Walter? Ninguém sabe, eu vou contar aqui um segredo para vocês. Teoria da conspiração. Só nós, a gente fica confabulando, né? Nós achamos, né? Não sabe se é verdade, né? Que os crentes do mundo, eles combinam entre si, eu vou nesse domingo, você vai no outro. No outro mês a gente troca. Porque vocês já notaram que nunca vem todo mundo na igreja? Outro dia a gente estava conversando com um colega lá no presbitério e ele falou assim, rapaz, eu não tinha parado para pensar nisso, não vai mesmo todo mundo. Não vai, eu acho que os crentes combinam aí, deve ter algum grupo de WhatsApp que a gente não sabe, né, pastor Walter? Que eles combinam, mês que vem eu vou só no primeiro, você não pode ir no segundo, terceiro e no quarto, né, para suprir minha ausência. É brincadeira. Mas vocês já notaram que nunca vem todo mundo na igreja? Nunca vem. Eu acho que o dia que vier todo mundo, a gente sai daqui, já encontra Jesus na porta e já vai para a glória. Porque vai ser uma coincidência e tanto. É brincadeira. Nossa teoria da conspiração aqui é só brincadeira. Mas
as pessoas, meus irmãos, têm dificuldade de disciplinar a sua vida em participar da igreja. Vocês já notaram que a igreja, o congregar, perde muito fácil para outras atividades do nosso dia a dia? Perde. Às vezes alguma coisinha assim. É lógico que de vez em quando a gente quer sair com a família, fazer uma viagem, é perfeitamente normal. Eu também tiro férias e faço isso, né? E eu não posso vir na igreja nas férias, né? Que senão dão um serviço para mim. Tem que faltar mesmo. Mas de vez em quando isso vai acontecer. Vamos sair, vamos visitar alguém, vamos viajar, alguém ficou doente, não estou bem, não posso ir, lógico que isso vai acontecer. O nosso pensamento, a crítica é a superficialidade, é não dar valor. Mas eu tenho notado que as pessoas da nossa geração, dos nossos dias hoje, meus irmãos, congregam pelos motivos errados. O presbítero Nivaldo acabou de perguntar, né? Por que você vem à igreja? Por que nós vamos semana a semana, mês a mês, ano a ano? Hoje as pessoas congregam pelos motivos errados. Eu tenho notado que muita gente vai onde está bombando. Eu vou lá. Lá está bombando, eu vou lá. Tem luz, tem show, tem teatro, eu vou lá porque está bombando. É lá que eu vou. O templo é maior, gigante. Não é uma boa motivação. A gente ir só porque o povão está indo, né? A multidão está indo, a gente ir atrás. Não é uma boa motivação. Não é uma motivação que traz sustento, estabilidade. Outra coisa, tem notado que alguns vão onde o pastor mais famoso está pregando. Aquele pastor estrelinha, né? Vai vir pregar na cidade aí. Se eu chamar o reverendo Hernandes Dias Lopes para vir pregar aqui na igreja, gente que faz 3 anos que não vem, aparece. Que é um excelente pregador, um homem de Deus, né? Eu sei porque o conheço, o pastor Walter me apresentou ele, colega do pastor Walter. Mas somos nós, meus irmãos, nós que temos essa mania, né, de criar estrelinhas, de fazer da pessoa uma estrela, e a gente vai atrás daquele que prega bem, que é eloquente, né, que faz a igreja rir. A gente tem essa mania. Não é um bom motivo para a gente procurar uma igreja. A gente ir lá só onde o pastor mais famoso da cidade está pregando, né? Tem outras coisas também, fica um pouco desleal esse nível de relacionamento, né? Porque quem vai visitar depois não é o pastor famoso lá do YouTube, não é? Quem vai fazer o funeral de alguém da família também não é ele. Fica desleal. Tem que ter algo assim mais concreto para a gente pensar, não é ali que eu vou fincar raiz. Esse não é um bom motivo. Tem gente que congrega por obrigação ou por tradição familiar. Meu pai ia, minha mãe ia, vou levar as crianças porque está no sangue. Não é só por isso, é muito pouco, é vazio, né? E por obrigação também não é um bom motivo. Vou lá porque eu tenho a obrigação de estar lá. Porque se eu não for, vou me sentir culpado, não fui, Deus vai me punir. Uma visão muito pequenininha de congregar, de participar da igreja, né? Ou a gente ir por desencargo de consciência, né, para a gente talvez não se sentir em débito com Deus. Nossa, eu não fui na igreja. Também não é um bom motivo. E aí eu volto à pergunta que o presbítero Nivaldo fez. Por que então? Por que motivo congregar, participar de uma igreja? Por que motivo disciplinar a minha rotina, a rotina da minha família, para estar em uma igreja toda semana? Para me envolver com outras pessoas da mesma fé? Por quê? E eu queria apresentar para vocês 2 motivos. Posso aqui elencar até amanhã cedo motivos que eu encontro na Bíblia para a gente congregar. Mas eu queria apresentar 2 para você sair daqui convicto de que é isso mesmo, de que é necessário, de que é uma disciplina espiritual, de que nós precisamos. Primeiro motivo,
Lucas capítulo 8, abra sua Bíblia comigo. Vamos encontrar aqui no capítulo 8 de Lucas, Jesus nos dando um motivo para a gente passar a ter convivência com o povo de Deus, congregar, escolher uma comunidade séria e ali servir a Deus. Eu leio com vocês a partir do versículo 19. Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência de povo. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Vamos contextualizar esse texto. Jesus está ensinando, muita gente ao redor dele, de repente aparece a mãe e os irmãos de sangue. Não vou entrar no mérito da discussão, tem gente que acredita que Jesus não teve irmãos de sangue, mas esse texto é muito claro, e outros paralelos também, que dizem que Jesus teve sim irmãos de sangue. Jesus, o filho primogênito de Maria e José, e outros irmãos. E chegou num determinado momento do ministério de Jesus que a mãe e os irmãos foram até ele. Provavelmente, querendo perguntar para ele, escuta, você é o filho mais velho, papai morreu, precisamos da tua ajuda lá, para prover a nossa casa. O que aconteceu? Que você foi embora e não voltou mais. Talvez com alguma pergunta nesse sentido. Jesus era o filho mais velho. Após a morte de José, naturalmente ele assumiria a mãe, assumiria os irmãos, as irmãs. Mas Jesus saiu numa empreitada e não voltou para casa. É bem provável que a família tenha ido. E aí? Você não vai dar uma passadinha lá em casa, não? Tem conta chegando lá. E aí Jesus dá uma resposta surpreendente. Provavelmente essa resposta para todos os que estavam ouvindo e, inclusive, para a sua família. Jesus fala: olha, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Jesus está dizendo assim, em outras palavras, para sua mãe, para os seus irmãos e para os seus discípulos: olha, eu tenho uma nova família. Eu tenho uma nova família. E eu estou me responsabilizando por essa nova família. Essa família precisa de cuidado. Jesus não está, meus irmãos, olha, Jesus não está negando a família de sangue, de jeito nenhum. Jesus amava a sua família de sangue. Mas Jesus está dizendo, tem mais uma família agora, que entrou aí no rol daquilo que é importante na minha vida. É a família da fé. São os que ouvem a orientação de Deus, são os que obedecem a Deus. E eles também precisam de cuidado. Também precisam de acompanhamento. É claro que naquele momento do ministério de Jesus, ele não podia voltar para dar total atenção para a sua família de sangue, porque ele tinha um ministério, uma missão a cumprir. Mas ele está revelando aqui para nós, meus irmãos, algo valioso. Ele está chamando o povo de Deus de família. E eu queria dizer para você que esse é um dos motivos pelo qual nós devemos disciplinar nossa vida em congregar. É a família de Jesus. É a família de Jesus. O convite de Jesus é para a gente conviver com a sua família. A gente estar com a sua família, a gente se sentir parte dessa família. O que família faz? Se cuida. Lida com o problema. Se ama. Tem que pedir perdão de vez em quando. É família. Por isso a gente deve insistir. A gente não desiste da nossa família, não é?
Vamos pensar na maioria, né, pelo menos. Sei que tem alguns por aí que desistam. Mas na maioria das vezes a gente não desiste, a gente luta. Luta pelo filho, pela filha, por mais que eles errem, tomem decisões erradas. Lutamos pelo casamento, para que se mantenha, para que se sustente. Não é regra, mas há luta. Lutamos pela saúde física, emocional, espiritual, enfim. Jesus está convidando, meus irmãos, a gente lutar também pela sua família, a família da fé. Não negarmos a família de sangue, mas passarmos a valorizar essa nova família das pessoas que creem no mesmo Deus, que ouvem a sua orientação, que o seguem. As responsabilidades familiares do cristão vão além da nossa família de sangue, se estendem à família de Jesus também. E aí eu pergunto para você, o povo de Deus tem esse valor para você? Esse valor de família? Se não tem, eu quero convidar a ter. E aí Jesus chama a gente para um nível diferente de relacionamento. São relacionamentos, meus irmãos, aonde a gente precisa prestar contas. Na família não é assim? A gente tem relacionamento que a gente precisa prestar conta. Na igreja tem que ser assim também. O nível de relacionamento tem que ser esse. Relacionamento em que a gente preste conta. Se errou, peça perdão. Tenha disponibilidade, coração aberto em perdoar. Acolher, estender a mão. Tomar decisão. Toma junto, conversa. Relacionamentos onde haja prestação de contas. Tem alguém dentro do povo de Deus que você tem liberdade nesse tipo de relacionamento, de prestar contas? Tem liberdade de confessar um pecado? Pois é isso que Jesus está chamando a gente a fazer, a criar esse tipo de relacionamento com o seu povo, onde haja prestação de contas. Por isso é disciplina espiritual, por isso exige de nós esforço, rotina, valor. Por isso, semana a semana, mês a mês, ano a ano, porque é família. Nós aqui família, outras igrejas irmãs família, e oramos para que outras também pensem assim, queiram se valorizar como família da fé. Você tem alguém confiável na igreja em que você possa compartilhar uma carga pesada de luta? Derramar o seu coração, derramar lágrimas, chorar junto? Se não tem, precisa. Você tem alguém na igreja para passar momentos de alegria e descontração juntos também? Se não tem, precisamos. Precisamos. É família. É família, meus irmãos. Jesus não veio fundar um clube. Jesus não veio fundar uma instituição administrativa para depois a gente continuar administrando. Jesus veio constituir família. Família. Jesus inovou nisso também. Ensinou a gente a orar chamando Deus de Pai. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 2, fala, já não sois peregrinos, mas sois da família de Deus. É família, meus irmãos, é família. Congregar, participar do povo de Deus, precisa estar na nossa maior alta conta. Precisamos dar valor, porque a família é a família de Jesus. Lá em João 17, Jesus diz assim, na sua oração sacerdotal, ele ora pedindo a Deus a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes. Jesus pede pela unidade dessa família, de tal forma que o mundo olhe para ela e creia que ele é o Filho de Deus.
A unidade do povo de Deus é testemunha nesse mundo do que Deus está fazendo aqui, nessa família. Em um outro texto também, lá em Efésios capítulo 3, Paulo diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Como que a gente se esforça diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz se a gente não congrega? Não tem como. O convite é a gente congregar e lutar por esse vínculo, por essa unidade que o Espírito traz, e trazendo paz também. E tem um versículo que eu gosto muito do Antigo Testamento, Salmo 133, versículo 1. Como é bom e agradável viverem, meus irmãos. Vivência. Precisa de vivência, precisa de rotina, precisa de encontro, precisa de amizade, de conversa, de diálogo. De vez em quando dá uns BO, não tem problema, mas é vivência. É vivência. Como é bom e agradável os irmãos se encontrarem de vez em quando? Não, viverem unidos é vivência, é família. É família. Congregar é fazer parte da família de Jesus. Vá à igreja, discipline a sua vida a congregar, porque é a família de Jesus. É o povo de Deus. É o povo de Deus. Agora eu queria dar um segundo motivo para você, meu irmão, minha irmã, congregar. Disciplinar a sua vida nessa tarefa de congregar. Atos capítulo 2. Abra sua Bíblia comigo. Como já foi falado, hoje é o dia de Pentecostes. Dia em que a gente dá um pouquinho mais de ênfase em algo que precisa ser importante para a gente sempre. Dia de Pentecostes. Capítulo 2 vai nos contar esse episódio. Versículos de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olha, meus irmãos, que detalhe interessante. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Até aqui. Até aqui. Relembramos o evento, o episódio do Pentecostes. Jesus havia prometido que enviaria o Consolador, o Espírito Santo. Aqui, em Atos 2, o Espírito Santo chega. E chegou, meus irmãos, com o povo de Deus reunido, juntos. Não veio para um, não veio só para o Pedro, nem só para o João, nem só para o Tiago. Veio para todos. Homens, mulheres, crianças, veio para todos. O povo de Deus estava reunido e o Espírito Santo veio. Segunda motivação, segundo motivo para a gente congregar é porque, meus irmãos, quando o povo de Deus está reunido, o mover do Espírito Santo, ele é especial. Ah, pastor, mas Deus, não, o Espírito Santo não se manifesta na individualidade? Manifesta. Vai manifestar na sua vida, no seu dia a dia, com certeza. Mas quando o povo de Deus está reunido, o mover do Espírito Santo é especial. Vamos contextualizar esse texto? Jesus havia subido, ido para o céu, ido para a presença do Pai, deixou uma grande missão, enviou os seus discípulos. Olha, vocês vão pregar o Evangelho até os confins da terra, mas vocês vão receber o Consolador para ajudar vocês nessa tarefa. Imagina a expectativa, meus irmãos, dessa igreja, desse povo,
se reunindo todos os dias. Quando será que isso vai acontecer? Que jeito que vai acontecer? Como que vai ser? Aquelas ameaças ainda da morte de Jesus, fazendo parte da rotina deles, sendo perseguidos, eles um pouco escondidos, lá no cenáculo, num salão da casa de alguém, se reunindo em torno de 120 pessoas, provavelmente com um pouco de medo, dúvida, incerteza, e o Espírito vem, quando? Quando o Espírito veio, meus irmãos, aquela casa que ficava fechada, se abriu. Quando o Espírito veio, meus irmãos, o medo, a dúvida se foi. Quando o Espírito veio, aquele receio de não saber o que fazer, de não saber para onde ir, como pregar o Evangelho até os confins da terra, já não existia mais. Esse é o mover do Espírito Santo quando a igreja está reunida. Quando a igreja está reunida, o Espírito traz direção, orientação, quebrantamento, ousadia, cura, libertação. E isso acontece, meus irmãos, com muita eficiência quando o povo de Deus está reunido. Hoje, no dia de Pentecostes, eu queria valorizar a presença do Espírito Santo na vida da igreja. Não é benefício de um, de outro. É dom de Deus para a igreja cumprir a sua missão. É dom de Deus para a igreja capacitar quem não tem capacidade. Animar quem está desanimado. Por isso que eu acho que hoje, quando a gente encontra alguém desanimado, não tem nada melhor que a gente falar, vamos na igreja? Vamos na igreja? Olha que convite legal. Vamos, porque lá é a minha família. Porque lá o Espírito Santo se manifesta. Você crê nisso? Você crê que o Espírito Santo se manifesta no povo de Deus reunido? Eu creio, meus irmãos. E para mim é uma motivação sem igual. A gente pensar, nossa, eu não fui. Podia ter ido e não fui. Perdi uma manifestação do Espírito Santo no meio do povo de Deus. Para mim é um motivo assim fantástico. Fantástico. O Espírito Santo veio, quebrantou, usou. 3.000 pessoas foram convertidas. Depois esse povo continuou convivendo, de casa em casa, partindo pão. Continuou, a família de Jesus continuou, porque o Espírito veio para dar continuidade, para acertar os passos, mostrar a direção. A família de Deus continuou. Então, meus irmãos, é na comunhão do povo de Deus que o Espírito Santo deixa claro o que Ele quer que esse povo faça, o que Ele quer de nós, o que Ele quer fazer em nós e através de nós. O Espírito Santo fala ao nosso coração individualmente, fala, mas se manifesta de uma maneira especial na unidade do povo de Deus. E a gente não pode perder isso. Faz parte. Congregar é fazer parte da família de Jesus e fazer parte do que o Espírito Santo está fazendo no mundo. Precisamos da família de Jesus, precisamos do Espírito Santo, que se manifesta na família de Jesus. Por isso eu incentivo você, meu irmão, minha irmã, a disciplinar sua vida em congregar, em participar da comunidade, do povo de Deus, da família de Jesus. Ah, como eu sonho, meus irmãos, com a nossa geração valorizando mais a Igreja de Cristo. Muito. A gente luta para isso, para que o povo de Deus seja visto como a família de Jesus, em que vale a pena estar lá, vale a pena conviver, vale a pena.
Lá o Espírito Santo se manifesta. Então eu quero compartilhar com você esses dois motivos. Não sei porquê. Onde você encontrou motivos para participar da comunidade de Jesus, participar de uma igreja, congregar. Se você já tem alguns motivos pessoais, acrescente mais dois aí. É a família de Jesus. E a família de Jesus precisa de cuidado, precisa de atenção, precisa de valor. E é o lugar onde o Espírito Santo mais se manifesta. Mais do que na nossa individualidade. O Espírito Santo se manifesta no coletivo. Creio que mais. Em alguns momentos o Espírito Santo precisou falar individualmente com alguns, levantar homens, mulheres, para atuar, enfim. Mas sempre culminando na comunidade, sempre culminando na família de Jesus. Ah, pastor, mas o apóstolo Paulo, né, Jesus apareceu só para ele. Apareceu, mas levou ele para onde? Para a casa de irmãos. Para ser batizado por um outro irmão. Para ser acolhido pela igreja através do Barnabé. Ficou 10 anos convivendo com uma igreja e depois saiu para fazer missão. É a família de Jesus. Então vamos valorizar, meus irmãos. Vamos disciplinar a nossa vida em congregar. Aprender a inserir na nossa rotina encontros com a família de Jesus. Quero orar com você. Feche os teus olhos, vamos conversar com Deus, falar sobre isso. Que valor você tem dado para participar do povo de Deus? Alguém em casa pode ser que esteja nos assistindo e ainda não encontrou motivação para voltar a participar de uma igreja presencialmente. Aproveito para lembrar você que está em casa que o culto online, ele é a exceção, ele não é a regra. A regra é o culto presencial. Então, quando puder, participe. Né? Quem está em casa, participe. Mas que valor você dá? Você já tinha pensado que o povo de Deus, que a igreja, é a família de Jesus? E que Jesus nos chama a participar, não só a participar, mas a contribuir, a cuidar. Jesus, numa conversa com Pedro, disse assim: Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, cuida da minha família, cuida dos meus irmãos e irmãs. Você tem esse objetivo de cuidar do povo de Deus? Você tem relacionamentos dentro da família da fé que trazem prestação de conta, compromisso? Você tem alguém no seio do povo de Deus que você tem liberdade de confessar um pecado, de compartilhar uma luta, de pedir uma visita para orar junto? Se não tem, providencie isso. É a família de Jesus, meus irmãos. É onde o Espírito se manifesta, é onde o Espírito traz clareza, direção, conforta, repreende, exorta. Converse com Deus a respeito da tua vida, do valor da igreja e da necessidade de disciplinarmos a nossa rotina para congregar. Faz parte da vida em Cristo, amar a igreja de Cristo. Senhor, nós queremos agradecer, Pai, porque Teu Espírito veio. O Senhor não nos deixou órfãos. Nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco, Pai. Jesus, o Deus Emanuel, subiu aos céus, mas o Espírito Deus Emanuel veio. Nós estamos acompanhados, Pai, e isso é maravilhoso. E saber que o Senhor quer fazer de nós uma família, para que o mundo te conheça, é um privilégio maravilhoso, Deus. Por isso, traz unidade ao teu povo.
Traz, Senhor Deus, esse senso de que nós somos família, que nós precisamos cuidar uns dos outros, nós precisamos uns dos outros. Precisamos, Senhor Deus, do dom que o Senhor dá para cada um, para sermos edificados e abençoados, Pai. Precisamos também que o Senhor nos capacite, nos dê dons para edificarmos e abençoarmos outros também. Queremos fazer parte dessa tua família, Pai. Família que te serve, família que está querendo transformar o mundo, levar luz onde há trevas, Senhor Deus. Nos anima como família do Senhor. Faz com que esse valor esteja presente em cada coração, cada família, Pai. O desejo de estar com o teu povo, o desejo de trazer os filhos aqui, Pai, para que aprendam a estar com o teu povo. Possamos amar, Pai, a tua família, assim como o Senhor nos ama como família. Possamos valorizar, Pai, o quanto o teu Espírito fala conosco quando estamos juntos. O teu Espírito traz clareza, direção, leva embora o medo, a dúvida. Por isso nós declaramos aqui, Pai, usa-nos como povo teu, como família tua, Pai. Renova a presença do teu Espírito sobre nós, Senhor Deus. Enche-nos do teu Espírito, para que sejamos família nesse mundo a brilhar pelo Senhor, Pai. Se há alguém desmotivado a participar da igreja, motiva esse coração, Senhor Deus. Traz de volta para o convívio com o teu povo, com a tua família. Se tem alguém com o coração ferido, com algum problema, Senhor Deus, traz perdão, traz alívio, tira a culpa, enfim, Senhor Deus, restaura o teu povo, restaura a tua igreja, para que nós possamos continuar amando a tua família, Senhor Deus, ampliando a tua família também, Pai. Usa-nos no nome de Jesus. Amém.